Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de conceitos de linguagem de programação. Hoje, dando continuidade no capítulo 5 do CBesta, né, falando sobre vinculações. Então, a gente vai aprofundar o conceito, né, de vinculação, né, que ao longo dessa aula aqui eu vou falar a palavra vinculação ou binding, que é em inglês, tá? Então, às vezes eu falo uma, às vezes eu falo a outra, mas é a mesma coisa, tá? Então, além de falar o que é vinculação, também vamos falar quais são os diferentes tempos de vinculação, né, em que momento ela ocorre, e também sobre diferenças entre vinculação estática e vinculação dinâmica. Lá no finalzinho também vou explicar algumas palavras que aparecem, né, para a gente saber qual o significado delas. E também usar um programinha do Linux para olhar o conteúdo dos arquivos executáveis, tá? Então, vamos nessa. Então, aqui um conceitinho rápido, né, sobre o que é vinculação. Então, uma vinculação é uma associação entre duas coisas, tá? Então, normalmente vai ser o nome que vai ser criado e vai ter que fazer uma associação desse nome com aquela coisa que o nome está representando, tá? Esse é o exemplo mais clássico de associação. Quer dizer, você tem o identificador, que é o nome, e esse nome representa uma variável, uma função, um tipo, um método e por aí vai. Então, mais uma definiçãozinha aqui, né? Um pouquinho melhor agora. É a associação de um elemento do programa a uma propriedade ou valor. Então, podemos vincular uma variável ao seu tipo, podemos vincular a variável ao seu endereço de memória, vincular um operador ao seu significado, por exemplo, o símbolo mais, né, de adição, vincular ele à operação de soma propriamente dita. E os tempos de vinculação? Né? Quando ocorre uma vinculação? Isso é uma das perguntas mais importantes, é essa. Quando ocorre uma vinculação? Então, existem vários momentos possíveis durante o ciclo de vida de um programa. Desde o projeto da linguagem, do momento que o cara está projetando a linguagem, até o momento que o programa está em execução. Tá? Então, tem lá, ó, tempo de projeto da linguagem, tempo de implementação da linguagem, né, quando os caras estão construindo os compiladores e interpretadores, o tempo de compilação, quando você escreveu o teu programa, agora você compilou ele, né? O tempo de ligação, que também está envolvido com o seu trabalho, né? Que a gente nunca... Hoje em dia a gente não vê mais essa diferença, né, entre compilar e link editar. Elas estão embutidas, né, no mesmo botãozinho lá da IDE, né? Então também tem o tempo de compilação e o tempo de ligação. E aí, depois disso, tem o tempo de carga. O que é isso? Quando o programa vai ser levado para a memória para poder ser executado. E tem o tempo de execução propriamente dito, quando o programa já está em execução. Tá? Esses dois instantes aqui são muito próximos, né? Tempo de carga e tempo de execução. No tempo de projeto da linguagem, o criador da linguagem, ele define as regras básicas, né? Por exemplo, quais são as estruturas de controle, né? Dos laços lá, por exemplo, if, while, for, né?
É, quais são os tipos primitivos que vão existir? Se vai ter alguma maneira de criar tipos compostos. Então, essas decisões que são feitas durante o projeto da linguagem são as mais duradouras, né? Vão viver para sempre, estão ali na linguagem. É claro que uma linguagem também sofre evolução e às vezes algumas coisas podem ser modificadas também, mas normalmente os mais básicos, como essas estruturas de controle, se mantêm durante muito tempo. Tempo de implementação. O desenvolvedor do compilador ou do interpretador, ele tem a liberdade para decidir detalhes de, por exemplo, qual o tamanho dos tipos, né? O tipo inteiro, qual vai ser o tamanho do tipo inteiro, né? Como vai ser o comportamento de entrada e saída. E como a linguagem se comunica com o sistema operacional, né? Então, vamos ver o que tem mais aqui para falar. Então, essas coisas que ficam na mão do implementador, por exemplo, quantos bits ou quantos bytes vai ter o int, né? Aí a gente tem a pilha, né? Que é uma estrutura que cresce de cima para baixo, e tem o heap que cresce de baixo para cima, né? São regiões da memória que elas são dinâmicas, né? Elas crescem e diminuem de acordo com o uso do espaço de memória. Como é que vai acoplar a noção de entrada e saída, né? Vai acoplar a entrada e saída com a noção de arquivos do sistema e a organização do computador, né? Tudo isso aí está envolvido nessa decisão da implementação, né? Por exemplo, como a printf e a scanf conversam com o sistema operacional, tá? Porque a printf e a scanf, elas não têm autorização de acessar os, os dispositivos de entrada e saída. Elas precisam de conversar com o sistema operacional para o sistema operacional prestar esse serviço. Então, como é que vai ser feito isso, né? E essas coisas dependem, inclusive, do sistema operacional que você estiver usando. Por exemplo, lá no printf, quando você coloca um /n, né, que significa nova linha, no Linux, né, como é que é implementado no Linux? Só é usado um line feed, né, que é o salto de linha. Para ele já tá resolvido. Agora, no Windows, né, tradicionalmente, tem duas partes, né? Tem o carreage return, né, mais o line feed. Isso aqui lembra as máquinas de escrever, né? Carreage return é quando você, quem já viu uma máquina de escrever antiga, você tem que puxar o carro, né, onde fica o papel, para o início. E aí você dá um espaço de linha, né? Às vezes até a manivelinha já faz isso automaticamente, as duas coisas, né? Ele já traz o carro e já pula a linha, né? Então, esse carreage return, é esse nome aí, essa coisa aí. Bom, o que importa é que isso depende da arquitetura e depende do sistema, depende da plataforma em si, né? Então, o implementador, ele está livre, né? Mas não tão livre, né? Ele tem que se adaptar ao que essa plataforma te fornece. Então, no tempo da escrita do programa, né? Quando você está escrevendo o programa, você escolhe os nomes que você quer dar para as funções, os nomes que você vai dar para suas variáveis, né? Você também vai escolher os algoritmos, as estruturas de dados que você vai usar.
Não é isso? Então, você escolhe. Tem essa parte da escrita do programa, também tem a escolha livre do programador. E aí, já no tempo de compilação, o compilador vai fazer essas várias vinculações, né? Vai associar as variáveis aos seus tipos, né? Tudo que você fez, você teve a liberdade de fazer, os nomezinhos que você criou, aquele texto que você criou, agora precisa ser trazido para a realidade da máquina. Então, o compilador vai fazer essa parte, né? Por exemplo, na tua linguagem lá no C que você está usando um if, por exemplo, um if para comparar se um número é maior do que o outro. Se o número for maior do que o outro, né? Vai testar duas variáveis. Se o conteúdo de uma variável for maior do que o conteúdo da outra, segue num caminho. Se não for, segue em outro caminho, né? Como que essa coisa é feita lá na máquina, né? Primeiro vai ter que ser convertido para assembly, né? E lá no assembly você vai o if é transformado em pelo menos duas instruções de assembly, né? Uma ela vai comparar os números, ela vai comparar as variáveis, o conteúdo das variáveis, né? Na verdade, esse conteúdo das variáveis tem que ser trazido para registradores da CPU. Aí lá dentro da CPU ele vai comparar esses dois valores. Como é que ele compara? Faz uma subtração, né? Se essa subtração der zero é porque os dois valores são iguais. Se der negativo é porque um é maior que o outro. Se der positivo é que um é maior que o outro. Então a jogada existe uma subtração embutida aqui nessa instrução de compare. Bom, mas não importa agora, né? Está mostrando que as coisas que estão no alto nível têm que ser trazidas para o baixo nível. Tudo bem? Então, isso é um tipo de vinculação, é um tipo de binding, né? Uma estrutura de alto nível, uma instrução de alto nível precisa ser convertida para de baixo nível, tá? E o compilador também decide. Ele também pode decidir qual são as melhores instruções que ele vai fazer essa conversão, né? Ele pode fazer uma coisa chamada otimização, tá? Além disso, o compilador também vai organizar os dados na memória, né? Os dados que não se modificam, né? Os dados estáticos na memória. Então, ele vai organizar a RAM para que as variáveis e constantes que possuem um tamanho fixo, né? Esse tamanho é fixo e ele é fixado em endereços já decididos durante a compilação. E eles permanecem até lá o fim, por isso que a gente chama estáticos, né? Bom, é isso aí. Aí no tempo de ligação, né? O que vai acontecer? O que o linker faz, né? O linker junta todos os módulos do programa. O que é isso? Você não é obrigado a fazer um programa tendo só um arquivo. O teu programa pode ter vários arquivos, né? Você quebrou ele em vários pedaços, cada pedaço você colocou no arquivo. Só que na hora de criar o executável, esses arquivos todos vão ser agrupados, vão ser juntados, vão ser unidos, né? É o linker, né? Ele vai unir esses caras. O teu programa também, por exemplo, tem uma printf lá. Então, se ele está usando uma função de uma biblioteca externa que é fornecida pela própria linguagem. Então, todas essas coisas precisam estar unidas de alguma forma no sistema, no programa, tá? Essa união pode ser totalmente estática, quer dizer, você faz um programa enorme, incluindo toda a biblioteca, né? Você inclui tudo, você inclui toda a printf, toda a porcariada que ela precisa.
no programa. Ou essa biblioteca ela pode ficar disponível na memória e o teu programa só fazer referência a ela, né? Ela não junta aquilo no programa. Então, isso são decisões do linker, né? Então, o linker junta todos esses módulos do programa e as bibliotecas. E em cada módulo você fez referência, né? Então, essas referências podem estar em arquivos diferentes. Então, essas referências são... O que é referência? Está fazendo referência a uma outra função. Uma outra função quer dizer que ela uma função que está em um outro endereço. Então, ele tem que organizar ele tem que resolver esses endereços, né? Se fez menção a um determinado endereço, como é que eu vou acessar esse endereço? Como é que isso vai ser feito, né? Então, quando o módulo chama uma função que está em outro arquivo, é o linker que vai fazer essa conexão. Tá? Então, isso é uma vinculação em tempo de ligação. Aí o próximo tempo de vinculação é o tempo de carregamento, né? O tempo de carregamento, o tempo de carga, o tempo de load, né? Então o load é feito, né? A carga é feita por um programinha chamado loader, né? Que é o sistema operacional que dispara esse cara. O que esse cara vai fazer? Ele vai ler todo o programa executável, né? Tem várias informações dentro do executável, e vai decidir como é que ele vai ser colocado na memória. Beleza? Então a responsabilidade, essa carga é trazer o programa para a memória. O programa só pode começar a ser executado quando ele está na memória. Nada é executado no disco, nem no SSD, né? Tudo tem que vir para a RAM. Aí a gente pode falar assim, ó, em sistemas antigos, né? Sistemas operacionais mais antigos, quando não existia memória virtual, o linker decidia ali qual é o endereço e acabou, né? Terminava ali. Mas hoje em dia a gente usa endereço virtual. Então, o que vai acontecer? Os endereços virtuais, eles são definidos como se fosse tudo contíguo, né? Você tivesse um espaço enorme e esse espaço fosse um enderecinho após o outro, sem intervalos, sem nenhuma separação entre eles. Então, os programas são feitos assim. Esse espaço de endereços virtuais é uma mentira, né? Porque não é assim que vai acontecer no físico, né? Na hora de executar, o teu programa vai estar espalhado em vários locais na memória, né? O teu programa é dividido em páginas e essas páginas são colocadas em diferentes posições da memória, né? Fisicamente, e uma grande parte ainda pode estar em disco, né? Então, o linker define, né, esses endereços virtuais, né, uma coisa mais fácil de fazer do que ficar pensando nessas divisões, né? Ele faz, então, ele tem esse espaço todo contíguo, ele resolve as coisas todas ali. E depois o sistema de memória, né? Então tem aqui esse nomezinho, MMU, né? Memory Management Unit, né? Isso é um hardware, né? Hoje em dia está embutido nos processadores. Então é o gerenciador de memória. Unidade de gerenciamento de memória. Então o que ele faz? Ele faz as conversões, né, de endereço virtual para endereço físico, tá? E isso é uma coisa que precisa acontecer muito rapidamente. Então, ele tem um hardware especial, usa uma memória cache especial para guardar as últimas conversões, porque normalmente as últimas coisas que você faz tem grande chance de você fazer nos próximos instantes. Então, essa memória, ela ajuda bastante nessa tradução.
Mas isso não vem ao caso aqui, né? Isso aqui não é aula de arquitetura. Então, tudo isso aí está envolvido no tempo de carregamento, né? O tempo de carregamento vai acontecer, por exemplo, você chama uma função, só que essa função não foi linkada, né? Não foi, a biblioteca não foi unida com o teu programa. O teu programa está fazendo somente a referência àquela função. A função não foi juntada no teu programa, tá? Então a biblioteca está em algum lugar na memória, já pronta, disponível ali. Então o linker ele só faz, ó, a referência é essa aqui, tem que pegar essa função que está na biblioteca tal, parar, tá? E isso vai ficar ali meio impreciso, né? A coisa só vai se concretizar no momento que o programa for carregado para a memória e aí vai resolver essas referências à função. Então, isso é feito de uma forma dinâmica, quer dizer, o programa já está na memória. Então, quando o programa está na memória, está sendo carregado na memória, quase que imediatamente esses endereços vão sendo resolvidos. Esses endereços estão sendo referenciados, essas funções estão sendo chamadas, né? Tá? As funções estão sendo chamadas dinamicamente. No Windows, o pessoal costuma usar uma extensão de arquivo chamada DLL, né? Dynamic Link Library, né? Biblioteca de linkagem dinâmica, né? Então, o que está acontecendo é que está sendo feita uma linkagem dinâmica, né? Está ocorrendo uma linkagem em tempo de execução. É mais ou menos isso daí que está acontecendo. Tá? Então, o binding, né? Quer dizer, a junção do nome da função que você está chamando com o endereço real dela só vai acontecer quando for feita a carga, né? Ou quando estiver sendo feita a execução. O tempo de carregamento e o tempo de execução são muito próximos, né? Então tem o tempo de execução, que é o último tempo aí, que a gente vai ver. E esse tempo abrange tudo, né? Então isso inclui desde a inicialização do programa até a última instrução do programa, né? Então aí vai acontecer a atribuição de valores, né? Então vai fazer o bind de valores com a variável, né? Vai ocorrer as chamadas às funções, né? E toda essa porcaria que está sendo descrita aqui, depois você lê. Então aqui, vamos ver um exemplo prático. Então a gente tem aqui essa linha aqui, né? Está em C isso aqui, né? Contador igual a contador mais 5, né? Então, o tipo de contador, então aqui vão ter alguns bindings, né? Vão ter algumas vinculações aqui. Então vai ter uma vinculação em tempo de compilação, né? O tipo do contador, né? Que já foi definido antes, né? Então, quando é feita a compilação, uma tabela de símbolos é criada e um binding vai sendo feito entre o nome da variável e o seu endereço, né? Então essas coisas já aconteceram aqui, né? Então, porque você teve que definir aqui. Antes você teve que fazer o tipo, né? Qual é o tipo do contador? Você teve que declarar essa variável antes, né? Então, sei lá, você fez um int contador aqui em cima, né? Então, nesse próprio int contador, então ele vai vir primeiro. Então, o compilador aqui já criou esse símbolo, né? Então, ele já sabe que o contador tem um tipo, né?
Aí depois também, além disso aqui, também você tem outro bind que é feito, né? É aqui o mais, né? Esse maisinho aqui ele tem que significar alguma coisa. Aqui está significando adição, né? Então tá esse símbolo, né? Esse texto que você escreveu precisa ser ligado com alguma coisa, né? Então o compilador vai associar isso aqui a uma instrução em assembly do tipo add, né? Então vai ter isso aí. Então isso aqui é também tempo de compilação. Aí tem aqui esse valor, né? Esse aqui é esse literal aqui, né? Então esse literal, esse texto 5 aqui, né? Que você escreveu no seu programa, ele tem que ser trazido para a máquina de alguma maneira. Isso aqui tem que ser representado, né? Como é que isso aqui é feito, né? Então isso aqui não é em tempo de compilação. Então isso aí já depende do tempo da implementação, né? Como é que eu vou representar esses 5? Então teve uma definição aqui quando o cara estava construindo o compilador. Bom, como é que eu vou representar inteiro? Com 1 byte, com 2 bytes, com 4 bytes, né? Esse inteiro tem sinal, não tem sinal? O que mais? Então, se é um valor de múltiplos bytes, por exemplo, eu represento o inteiro com 2 bytes, né? Então, qual é o byte, né? Qual é o byte que vai ter o valor realmente, né? O valor mais significativo, né? Não é isso? Como é que é o 5 em binário, né? Como é que é o 5 em binário? É 1, 0, 1, não é isso? Se você usar 2 bytes, bom, se você usar 1 byte só, você vai ter 101, né? 101, 101 são 3 bits, né? Então ainda faltam 5. Então você vai ter 5 zeros na frente, né? E se forem 2 bytes, você vai ter esses 5 zeros na frente, né? 101, e ainda vai ter um byte cheio de zeros, né? Onde vai ficar o valor significativo? Vai ficar no endereço, no byte que tem o endereço mais baixo, ou vai ficar no byte que tem o endereço mais alto, né? O nome dessa coisa se chama endianness, né? Então as arquiteturas atualmente têm dois tipos, né, de endianness. Big Endian e Little Endian. A nossa arquitetura que a gente utiliza é o Little Endian. Quer dizer, o endereço mais little de menor, né? O endereço mais baixo é que guarda o maior valor, né? Então, se eu tiver 2 bytes, o byte do endereço 10 guarda o valor mais alto do que o byte do endereço 11, né? Se o 10 e o 11 representar aqui, se esse valor eu colocar em 2 bytes, né? Fico enrolando na cabeça de vocês, mas o que significa isso, né? Isso significa que você teve que pensar isso antes, né? Quando estava sendo feito o compilador. Quando o compilador é feito, ele vai, pô, eu vou construir esse compilador para qual? Para qual arquitetura? Eu vou construir esse compilador para qual sistema operacional? Então, todas essas coisas são levadas em conta bem antes, né? Isso aqui é bem antes de você escrever o programa, esse binding já existia, tá? Que bind, professor? O bind, você ligar um número inteiro à estrutura dele, a estrutura da memória lá que ele vai utilizar. Então aqui a gente teve uma vinculação em tempo de compilador, né? Que é o tipo e o significado no mais. Teve uma vinculação em tempo de representação interna, né? Que é o tempo de implementação. E tem aqui também um que ocorre em tempo de execução, que é quando o contador vai recebendo o valor, né? Você vai colocar aquele valor na variável, né?
vai associar a variável a um valor. Isso só vai acontecer em tempo de execução. Quando fizer, por exemplo, quando ocorrer essa sominha aqui, aí ele vai receber um valor. Aí aqui está explicado, né? Falei tanto lá no outro slide, então os dois slides estão ligados, né? Então, por que o literal 5 é vinculado em tempo de implementação? Então, está dizendo aqui que o bind não ocorre apenas com as variáveis. Não, o bind ocorre com muitas coisas, né? Tudo que a gente pensa computacionalmente em escrever num programa, essa coisa que a gente escreveu no programa, de alguma forma, ele tem que ser associado ao que o computador pode fazer, né? Então tem que ter uma associação de alguma forma. Ah, se você escreveu o número 5, como é que esse número 5 é no computador? Ele não sabe o que é o número 5. Vai ter que representar ele de alguma forma. Então a gente está aqui numa linguagem de alto nível, com um monte de abstrações. E essas abstrações têm que vir para o mundo real, né? Que é para o mundo físico, para o mundo funcional do computador. Então o bind vai fazer isso em várias coisas, né? Não só nas variáveis. Ah, tá. Aqui, tudo que eu escrevi, que eu falei antes, está tudo escritinho aqui. Ainda fala algumas coisas aqui, ó. Então ainda tem que respeitar convenções da ABI, né? Então guarde isso aqui que eu fiz um slide lá no final para explicar o que é ABI, tá? É quase parecido com a API, mas não tem nada a ver, é ABI. Aí tem outros exemplinhos aqui, né? A declaração do valor x e associando o valor da variável x associando o valor, depois a mesma coisa com caractere, depois a mesma coisa com ponto flutuante. Então todos esses caras aqui, né, todos esses literais aqui, ó, têm que ser associados às representações binárias, né, às representações internas do sistema, antes de poder ser executado. Aqui, de novo, né? Então, por exemplo, aqui o que a gente está vendo? Ó, um simples comando, né? Int x igual a 5, envolve várias vinculações em momentos diferentes, né? Então, isso mostra que o bind não é um evento único, mas é um conjunto de associações que acontece ao longo da vida do programa. Então, aqui você vai ver, ó, o int é um tipo inteiro, então está envolvido com regras das semânticas, né? Que tá envolvido também foi definido no tempo do projeto da linguagem de programação. Também está envolvido com o tamanho do inteiro, né? Se é de 32 bits, se é de 64 bits, se é de 16 bits, sei lá quantos bits. Então está envolvido com a implementação da linguagem, né? Na construção dos compiladores e interpretadores. Aqui esse aqui, ó, tá havendo um binding em tempo de compilação, que é o nome, né? Tá vinculando um nome a uma variável, né? A compilação. Você está dando aqui um tipo para a variável também em tempo de compilação. Você tem que associar a variável ao endereço de memória, né? Isso aqui vai acontecer durante a carga, né? Isso aqui realmente vai ser verdade, né? Quando o programa estiver na memória e saber qual é a posição da memória que ele vai ocupar, né? Mais ou menos, né? E o 5, aquele literal, né? Tem que ter representação binária, então está tendo um bind em tempo de implementação. Esse operador aqui, o que é esse operador? Né? O operador de atribuição. Quando que ele vai saber que é o operador de atribuição? Durante a compilação, vai ter lá, ele vai entrar na tabelinha de símbolos. O que mais? O valor 5, né, que vai ser colocado, né, vai ser em tempo de execução. Então tem a combinação de vários binds aqui,
né? Continuação, tá? Vamos para frente. A mesma coisa, acho que eu esqueci, acho que eu fico colocando tanta coisa, eu esqueci de excluir esses slides, mas são as mesmas ideias aqui, mostrando que a gente tem vários binds diferentes, né, em tempos diferentes. Aqui é tempo de compilação, esse aqui também é tempo de compilação, mas já foi definido anteriormente, né? Então aqui já teve um int count aqui em algum momento, né? Compilação, esse aqui é na época da implementação, esse aqui o resultado da soma vai acontecer em tempo de execução. É isso aí. Aí resumindo, binding ou vinculação, né, é associar um nome a um significado ou a um valor. Beleza? Então, existem dois tipos grandes de vinculação, né? Que é a vinculação estática ou static binding ou early binding, que é o bind que acontece mais cedo, né? E tem o binding dinâmico, né? Vinculação dinâmica, né? Que o bind ocorre depois. Por exemplo, lá quando você chama uma função de uma biblioteca que está na memória, você está fazendo uma chamada dinâmica, né? Tá fazendo uma linkagem dinâmica. Então, isso ocorre depois, né? Depois quando? Que já está na execução, né? Esse antes não acontece antes da execução, acontece durante a execução. Esse aqui acontece antes da execução, tá? Então, são os dois tipos de bindings, de vinculações, né? Estática e dinâmica. Então, aqui, ó lá, uma definição já um pouquinho melhor. A vinculação estática ela ocorre antes da execução e não muda mais. Então, foi feita aquela vinculação, aquele bind ocorreu antes da execução e vai ficar fixo ali. Então, um exemplo clássico é quando a gente declara uma variável, tipo int x, né? Ou int contador igual a 10. Então, o nome x fica permanentemente vinculado ao tipo int. Beleza? Então, isso é feito pelo compilador, através de uma tabela de símbolos. Tá? E também pelo linker, né? Que às vezes você precisa juntar módulos, né? Então, o linker também faz isso. Então, o que eu estou falando? Vinculação estática. Qual foi o exemplo? Dá um nome x para uma variável, dá o tipo para essa variável, e essas coisas ficam para sempre, né? Permanece fixo. Quer dizer, para sempre enquanto o teu programa existe, né? Então aqui, olha, aqui o principal aqui nesse slide é onde está o código que realiza essas associações, né?
Onde é que está o código que fala assim, não, você tem que juntar esse nome com, com essa variável, você tem que juntar essa variável com esse endereço. Onde é que está o código que faz isso, né? Você não escreve isso, não está no teu programa-fonte, tá? Então, ele está dentro das ferramentas da linguagem, é o compilador e o linker, né? Esses dois caras, eles vão construir tabelas, né? Tabelas de símbolos, e o linker vai resolver as referências entre os módulos, né? Então, esses caras vão incluindo informações. Aonde? No arquivo executável, tá? Então, os arquivos executáveis têm um formato, e esse formato inclui vários cabeçalhos e várias tabelas, e essas tabelas vão sendo construídas usando informações que o compilador e o linker vão incluindo, tá? Então, aqui o que está acontecendo aqui, ó? Aqui em cima você tem uma função que você está escrevendo, né? Uma função de somar dois valores inteiros. E aqui você tem a sua main, né? Chamando essa função e fornecendo dois valores para ela fazer esse cálculo, né? Então, o compilador, na hora que ele vai compilar, se você só tivesse colocado aqui, ó, int x igual a soma, na hora de compilar ia dar erro porque ele não ia achar a função. Então, aqui ele vê que a soma, né, o compilador ele vê que a soma é uma função conhecida, porque ele já passou por aqui, ele já criou a tabelinha de símbolos dele, ele sabe que existe uma função soma, que essa função soma foi colocada num endereço tal, né? E isso. E a função do linker aqui é resolver a referência para essa função. Como é que ele vai resolver essa referência? O linker vai estar envolvido com todo tipo de referência à memória, né? Todo tipo de nome que você cria, né? De uma função, você deu o nome da função e essa função é chamada, ele vai ter que associar essa chamada dessa função com um endereço, tá? Mas por que tem que saber o endereço das coisas? Ó, não sei se vocês sabem, o processador, ele só faz três coisas. Vai na memória e busca uma instrução. Onde? No endereço que é indicado para ele através de um registrador chamado PC ou IP. Então, esse registrador, ele fala ao processador, você tem que ir lá e pegar aquela instrução. Aí ele copia essa instrução para dentro de algum registrador. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai decodificar essa instrução. Uma vez decodificada, ele pode executar essa instrução. Então ele faz isso. Busca, decodifica e executa. Essa parte de busca é importante, porque ele tem que saber onde é que estão as instruções na memória. Essas instruções têm seus endereços. Então ele precisa saber qual é o endereço, né? Então, ele não sabe o nome de uma função. Ele sabe onde é que está a primeira instrução daquela função. Então, essa função vai ser convertida em linguagem de máquina, né? Em zeros e uns. E esses zeros e uns, cada instruçãozinha, né, vai estar numa sequência e ele vai buscar a primeira. A primeira é o endereço inicial. Depois da decodificação, ele vai saber onde está a segunda e assim por diante. Tá? Então, essa soma,
Nessa função soma, ela tem que ter um endereço associado a ela, tem que fazer um binding do nome soma a um endereço de memória. Beleza? Então tudo tem que ter endereço, não tem jeito. Em algum momento tem que fazer uma vinculação com o endereço. Bom, aí o outro tipo de vinculação, né, é a vinculação dinâmica. Então essa aí acontece em tempo de execução. E as coisas podem mudar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui, o Python e o JavaScript têm comportamentos parecidos, né? Então, o que está acontecendo aí? Uma variável pode apontar para um inteiro e depois pode apontar para uma string. Então, ó, o que está acontecendo é que nessas linguagens, né, o tipo não está preso na variável, né? O tipo, na verdade, está preso ao valor. Então, o que vai acontecendo? Ele vai fazendo referências a outros objetos. Então, então, isso aqui tem uma estrutura que define isso daqui, né? E, e essa estrutura tem uma referência. Então, quando ele vai mudando o valor, o que você vai mudar é a estrutura que representa esse valor. Então, aqui tem uma estrutura que representa essa estrutura que eu estou falando, não estou falando struct, não, tá? É uma forma desse troço ser implementado, esse objeto. Então, tem esse objeto que tem tem uma quantidade de informações que representam ele. E aí o que vai acontecendo é que o X, na verdade, agora está fazendo referência ao objeto, né? Bom, o que interessa aqui não é o que acontece por debaixo dos panos, né? Não precisa explicar aqui a linguagem profundamente, o que acontece nela. O que está acontecendo aqui é que esse binding entre o nome da variável e o valor não está fixo. Entre a variável e o tipo não está fixo. E aqui o x ele pode receber o inteiro. E aqui ele está recebendo uma string, né? A mesma coisa, o JavaScript também permite isso, né? Então tem essa instruçãozinha aqui na frente, esse let, né? Esse let automaticamente já deixa a variável pronta para poder ser modificada, né? Para poder modificar o tipo, para usar tipos diferentes, né? Então, o que está acontecendo aqui está sendo feito um exemplo de vinculação dinâmica entre a variável e o tipo. Bom, aí como é que é implementada essa vinculação dinâmica, né? Então, a linguagem fornece mecanismos internos para que a decisão seja tomada durante a execução. Então, não existe uma tecnologia específica, né? Cada linguagem tem os seus mecanismos para adiar certas decisões até o momento da execução. Então, o Python usa o interpretador, né, e objetos dinâmicos. O JavaScript tem lá o runtime dele, né? Também lá no finalzinho, né, desses slides tem uma apresentação sobre o que é o runtime, né? Que é o ambiente de execução, tá? Então aqui o ambiente de execução do Python é o interpretador e aqui é o runtime. E no Java é a máquina virtual do Java, né? E no C++, por exemplo, existe uma coisa chamada tabelas virtuais, né? Então, quando você vai fazer aquele polimorfismo que você pode aproveitar
os métodos, né, de uma classe, por exemplo, o barulho do animal, né, o som que o animal faz, né, um exemplo comum que tem nos livros de programação objeto, né? Então, o animal faz o barulho, né, faz o sonzinho dele. Aí depois você cria o cachorro e aí utiliza o mesmo, faz o polimorfismo para usar o método para fazer o barulhinho do cachorro, né? O latido do cachorro. E aí ele usa tabelas virtuais, são tabelas com endereços, né? Então tem a tabela com ponteiros para esses métodos, né? Aí faz o binding do método com esses o binding do novo objeto, né? Do novo animal com os ponteiros das funções, né? Dos métodos da classe desse animal. Bem enrolado, né? Deixa pra lá, finge que eu não falei nada. Bom, tem aqui um exemplo, né? Então aqui no C++ você tá aqui criando o cachorro, né? Do tipo animal. E aqui você vai emitir o som, né? Então, qual emitir som será executado? Vai ser o som que o animal faz ou vai ser o som que o cachorro faz, né? Aí vai depender do objeto, né, que você está armazenando aqui em A, né? Então, o compilador sabe que existe um método chamado emitir som, mas não sabe qual implementação será usada, né? A escolha só ocorre quando o programa está executando. Aí vai ser feito lá as vinculações com os devidos ponteiros para aquela tabela virtual, que contém ponteiros para os métodos da classe. Eu nem sei por que que eu botei isso, acho que eu deveria ter excluído esse troço aqui, mas eu deixei, né, porque está se aprofundando muito no funcionamento de como é que ocorre o binding, utilizando tabelas virtuais, né, do C, tá? Mas tá só como exemplo, não precisa ficar nervoso com isso daí não, tá? Era até para eu ter tirado, eu não tirei porque eu esqueci. Então aqui um quadrinho fazendo uma comparação entre as vinculações estáticas e dinâmicas, né? É um resumo, né? Então, a vinculação estática ela é mais segura. É mais segura por quê? Porque é feito o exame se durante a compilação, se está sendo tudo feito certo, se você fez certas coisas lá. Então ele vai ter uma análise durante a compilação. Então torna ela mais segura, né? É mais rápida porque já está pronto, né? Vai estar pronta já no arquivo, tudo prontinho. Só que é menos flexível, né? O que acontece estaticamente fica fixo, né? E o dinâmico é mais flexível, mas é mais lenta, porque tem que fazer as coisas dinamicamente, né? Então atrasa a execução para fazer o bind e tem menos verificação, né? As verificações ocorrem em tempo de compilação, então ali já vai fazendo direto a coisa, né? Então tem mais chance de fazer alguma coisa errada. Então tem uma regrinha prática aí, ó. Quanto mais tarde a vinculação, quer dizer, se você deixar para a época da execução, né, mais flexível vai ser, né? O teu programa vai aceitar mais coisas. Por exemplo, igual lá no Python, né? A sua variável pode receber tipos diferentes. Só que em compensação pode haver menor capacidade de detecção antecipada de erros.
né? E fica um pouco mais lento, né? Porque você tem que fazer essas vinculações em tempo de execução. Então, o tempo que já era para estar executando, ele ainda está fazendo vinculações. Então, ela fica um pouquinho mais lenta, né? Então, tá aqui os slides que eu falei que eu tinha feito, né? Então, isso não faz parte da ementa, mas está embutido, né? Tem que essas ideias têm que estar na nossa cabeça. Então, o que que é ABI? A ABI vem disso aqui, ó, Application Binary Interface, né? Então são várias regrinhas de como os programas que já estão convertidos em linguagem de máquina vão se relacionar, como eles vão se comunicar. Então tem essas regrinhas, né? Então vamos ver o que tem aqui. Como os programas binários interagem com o sistema operacional, com as bibliotecas e com o hardware, né? Então é como esses componentes se comunicam, né? Então, por exemplo, passagem de parâmetros. Como é que vai ser a passagem de parâmetros? Vai ser através de registradores? Vai ser através da pilha? Qual é a sequência de passagem de parâmetros? O primeiro é passado primeiro, o primeiro é passado por último, né? E o valor de retorno, como é que vai ser feito? Vai ser colocado em pilha? Vai ser colocado em registradores? Toda a organização dos dados da memória, aquele negócio de endianness, né? Se você tem múltiplos bytes, né? Qual vai ser o byte que vai receber a parte mais significativa do número, né? Então, está bem envolvido em como a implementação da linguagem é feita, né? Como o compilador é construído, né? Qual a plataforma que aquele compilador vai ser feito, né? Se ele vai ser feito pro Linux rodando numa arquitetura MD64, ou vai ser num Linux rodando num ARM, não sei das quantas. Então, tudo isso aí tem que ser considerado. Então, aqui, está falando aqui, ó, muitas das decisões tomadas em tempo de implementação, elas seguem regras definidas pela ABI. Aí outra palavra que apareceu lá é runtime, porque ó, runtime também é tempo de execução, né? Mas também é o nome de um programa. É um nome de uma coisa que funciona, né? De um ambiente, que é o ambiente da linguagem, né? Então, o runtime é o ambiente de suporte à execução do programa. Então, gerenciamento de memória, né? Como é que é feito o gerenciamento de memória? Tem aquele negócio de catalixo, né? Garbage collection, né? Que é uma forma automática de pegar a memória que já foi usada e devolver ela para o sistema, né? Como é que as bibliotecas são carregadas para a memória, como é que isso daí é feito, né? Se tem exceções, como é que vai ser o tratamento de exceções? Se ocorrer sei lá, uma divisão por zero, como é que vai resolver isso? Vai usar thread? Como é que cria as threads nesse ambiente, né? Como é que é feita a verificação dos tipos dinamicamente? Tá? Então aqui tem alguns exemplos de runtime. Ó, o JVM, né? Java Virtual Machine é um runtime. O interpretador do Python é um runtime. O RTC, né? Runtime do C, né? Também é um ambiente de execução, né? Então aqui, ó, aqui tem. Por que eu coloquei isso aqui?
Isso aqui é para a gente ver que existem mais coisas acontecendo antes da execução. Antes do main realmente funcionar, acontecem outras coisas, né? Então aqui a gente tem um programinha em C que não faz nada, né? Então, mesmo para esse programa que não faz nada, tem que criar para ele uma coisa chamada processo, né? Processo é todo um esquema, todo um aparato que é construído para poder rodar o programa, né? Uma maneira que o pessoal chama, um nome que o pessoal dá para processo é programa em execução. Na verdade, é o programa em execução. É tudo que é feito para o programa poder executar. Tá? Tudo que ele precisa de memória, de arquivos, né? de um invólucro, né? Ele precisa estar num invólucro protegido. Ele tem que ser, ele tem que ser visto como uma unidade, uma coisa só. Então ele é formado por várias coisas, né? Que é memória, arquivos, os registradores da CPU que o programa usa ou vai usar, e se ele tem prioridade de execução, tem um monte de coisinhas, informações sobre para ele. O pessoal de sistema operacional já sabe mais ou menos o que é processo, mas vocês que ainda não estão fazendo, não vão saber. Então pensa como um programa em execução. O programa só vai entrar em execução se o processo for criado. Tá? Tem que configurar a memória, né? Tem que ver qual vai ser a parte do RIP, qual vai ser a parte de pilha, né? O runtime do C tem que ser inicializado, tá? Vai carregar as bibliotecas, mesmo que você não vai usar nada, elas têm que ser carregadas, elas têm que estar disponíveis na memória. Então acontece muita coisa, né? Invisível, né? Só depois de toda essa parafernália acontecer, inclusive isso aqui vai rodar um programinha antes, né? Esse programinha, ele roda, né? E só depois o main vai entrar na jogada, né? Então, o main não é o ponto de entrada do programa, né? O ponto de entrada do programa, na verdade, é o runtime, né? Ele começa a executar, faz um monte de coisas, aí depois entra o main. Então tá aqui, ó, tem um desenho aqui, ó. Então, ó, o sistema operacional vai chamar o loader vai iniciar o runtime, né? Que é isso tudo aqui. E aí, uma vez iniciado, né? Então, quer dizer, o loader carrega essa porcariada toda, porque essa porcariada toda que está junta no executável, né? Então, o loader carrega essa porcariada toda e aí começa a executar esse, né? Que vai ativar esse cara vai estar ativo e aí o main vai ser executado. Então, para fechar aqui, né? Como tudo isso aí se conecta, né? Quando a gente escreve algo simples do tipo isso aí, ó, int x igual a soma de 5 e 3, né? Ocorrem várias vinculações, né? Em momentos diferentes. Envolve várias vinculações em momentos diferentes, né? Que vai desde o projeto da linguagem até o momento da execução. Então, o que quer se dizer com isso aqui, que o bind, né, a vinculação, não é um evento, né? É um processo contínuo ao longo de toda a vida do programa. Incluindo até mesmo antes do teu programa nascer, já tem esses eventos lá que vem ocorrendo, né? Que é quando na época de se criar a linguagem, né? Na hora que você define lá as operações que a tua linguagem pode fazer, né? Lá os laços, né? Então, desde lá que acontece. Então, o bind. Então, né? Vem desde da criação da linguagem até a execução das instruções do programa.
Aí aqui você lê, né? Então é o que eu falei, o que está escrito é um resumo do que está aqui, né? Isso é continuação do que estava lá, né? Então, o que pode ser dizer aqui, né? Então ao longo dessa aula aí, a gente viu que o binding significa associar alguma entidade do programa a um significado, a um valor ou uma propriedade, né? Aí a gente também viu que essas associações podem ocorrer em diferentes momentos, que é durante o projeto da linguagem, na implementação da linguagem, durante a compilação do programa, na linkagem do programa, essa palavra não existe, mas eu uso, na carga do programa ou durante a execução do programa. Então, tem esses vários momentos aí. Então, um mesmo comando simples, né? A gente viu o mesmo comando simples como uma chamada de função ou uma atribuição, envolve diversos bindings, né? Diversas vinculações diferentes acontecendo em momentos diferentes. E essa ideia, né? Ela é fundamental para depois a gente compreender tipagem, né? Então vai ter uma aula sobre tipagem. A continuação dessa aula aqui vai ser sobre escopo, então isso uma base para saber o que é escopo. Alocação de memória, polimorfismo, compilação e execução de programas. Então, tudo isso aí, essas ideias são usadas em toda essa outra parte aqui, né? Vocês vão lá usar em compiladores, vão levar essas ideias. Então, ou seja, né, boa parte do estudo de linguagem de programação pode ser entendida como o estudo de quando e como acontece o binding, né? Acontece essas vinculações. Então, a matéria terminou aqui, quer dizer, a matéria sobre binding terminou aqui, mas eu quis incluir aqui alguma coisa prática, né? Para dar uma olhada no executável, né? No caso, no Linux, né? Que o executável do Linux, a gente chama de binário, né? Ele é do tipo ELF, né? ELF significa Executable Linkable Format, né? Formato executável e linkável, né? Então como que o arquivo executável ele é formado, né? Então aqui a gente vai fazer, eu criei esse programinha, né? Então aqui está criando uma variável global, né? Já iniciada. Aqui está sendo declarada uma função que só faz imprimir uma string, né? E aqui vem o main. O main chama a função que se definiu aqui e imprime o valor da variável lá, da variável global lá. Só isso, né? Então, o que a gente tem aqui? Então, eu chamei esse programinha de verelf. Então, aqui tem uma variável global iniciada, tem uma função que é do programador, não é uma função do sistema. E aqui tem função que é da biblioteca, né? Aqui, o que a gente fez aqui? A gente está compilando, né? A compilação deu esse nomezinho aqui, tá? Esse tipo de compilação, onde a gente não especifica nada, né? Ela vai usar a compilação padrão do GCC, que é fazer uma linkagem dinâmica. Quer dizer, ele vai essa printf aqui, né, que está tá em uma biblioteca externa, está na libc, ela não vai ser juntada no programa. Agora, se eu colocasse algumas chavezinhas aqui para obrigar a ter uma linkagem estática, né, a biblioteca libc ia ser incluída no programa e o programa ia ficar enorme, tá? Mas não é o caso aqui. Beleza?
Aí agora eu quero olhar, eu quero ler esse meu executável, né? Então, o Linux possui esse comando aqui, ó, readelf, ler elf, né? Que serve para ler os arquivos executáveis, né? Os binários, né? Então, tem várias opções de visualização, né? Que são essas chavinhas aqui, ó, menos H, menos S minúsculo, menos S maiúsculo, menos D, um monte, tá? Até esse menos aqui é quando você quer ver todas as coisas que podem ver, ele mostra tudo, né? Então, aqui o primeiro, só para a gente ver o que é um deles, né? Então, a gente vai ver aqui o readelf-h, né? Ele vai mostrar as informações do arquivo. Eu não vou colocar no ambiente lá no terminal e fazer, porque vai ficar mais longa a aula. Já estou aqui falando mole, né? E devagar, já tem 1 hora e 15 minutos de aula. E aí não tem gente que aguenta isso, né? Então tá aqui a saída do readelf-h do arquivinho lá, né? Daquele executável lá. Então tá aqui o cabeçalho do elf. Aí tem esse número aqui, que esse número identifica o elf, né? Então aqui tá 45, 4C, 46, é o elf, né? Esses outros valores aqui vai dizer que ele é do tipo 1 ou do tipo 2, ou do tipo 0, que ele é um elf de 64 bits, né? Que é o que a gente está usando aqui no Linux 64, né? Aí o formato dos dados, que ele usa complemento A2, né? Que é Little Endian. O que é complemento A2? Maneira de você usar o sinal de menos, né? É a representação de números positivos e negativos. Little Endian aqui você tem múltiplos bytes, né? E o valor mais significativo do número vai estar no menor endereço, né? Aí diz aqui qual é tá vendo a informação da ABI, né? Então ela é baseada no systemv do Unix, né? Aí tem outras coisinhas que pode ser interessante isso aqui, ó. O tipo de arquivo que tem aqui se chama esse DIN, né? Que é dinâmico, né? Que significa Position Independent Executable, né? Que é um arquivo que a execução é independente de posição. O que significa isso? Significa que quando o pessoal faz um programa, né? Mesmo nos dias de hoje, usando memória virtual, o programa acaba sempre iniciando no mesmo endereço de memória. Você executa o programa, ele vai iniciar naquele endereço. Você executa ele de novo, ele vai executar aquele endereço. Você executa ele 1000 vezes, ele vai executar nesse endereço. Esse tipo de comportamento facilita os malandros que gostam de invadir as coisas, né? Os caras que fazem vírus e etc., eles já sabem que o programa tem um comportamento. Eles sabem que o programa sempre vai começar num determinado endereço. Então, que o pessoal fez, né? Aqui do Elf. Eles bolaram essa coisa de ser um posicionamento aleatório. A cada execução, ele vai colocar o endereço inicial do programa num determinado endereço diferente, né? Então é isso daí. Essas coisas todas você pode modificar, tá? Você pode desativar isso aqui, por exemplo, tá? Aí fala, mas papai, e o endereço de entrada, aqui está dizendo onde começa, né, o programa. No caso que não é na main, não está começando na primeira instrução da main, tá? Isso aqui está começando, esse endereço que está aqui é a primeira instrução do C runtime, tá? Aí tem várias outras informações aqui que não me interessam, nem eu sei te falar o que é. Beleza, então já vimos lá, né, que tem
o ELF tem, por exemplo, toda essa descrição de um arquivo. Mas não é só isso, ele tem um monte de coisas, né? Essas chavinhas servem para você ver individualmente, porque se você colocar para ver tudo, pô, não cabe. Vai dar 10 páginas aí para você conseguir visualizar tudo, aí fica uma bagunça, fica difícil de visualizar, né? Então até aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, para não lidar com um monte de informações ao mesmo tempo, né? Então vamos observar a coisa de forma otimizada, né? Então a gente já viu lá que a gente tem uma variável global, tem uma função feita pelo programador e tem a função printf, que é da biblioteca C, né? Então aqui vamos olhar as coisas individualmente. Então aqui vamos olhar a variável, né? Então o nome da variável lá tem esse nome aqui, Sunda, tá? Nem me pergunta por que é isso, porque a resposta não é boa. Então estou fazendo readelf -s, tá? Então menos S minúsculo, esse menos S minúsculo, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar as tabelas de símbolo, tá? As tabelas de símbolo que foram criadas pelo compilador junto com o linker. Beleza? Aí colocou esse troço aqui para restringir para olhar só a variável Sunda, tá? E aqui embaixo está a resposta. Beleza? Então, é uma resposta com várias colunas, né? Então, você quer uma tabela, você vê numa tabela, tem várias coluninhas, cada coluninha tem um significado. Então, aqui eu fiz aqui uma animaçãozinha para ficar bonitinho, né? Então, você tem uma tabela. A tabela tem várias posições. Então, aqui é a linha 27 da tabela, tá? Aí depois vem esse númerozão grandão. Esse númerozão grandão é o endereço de onde essa variável se inicia, né? É o endereço, como a gente está usando o Little Endian, é o endereço do menor byte. Eu tenho, né? Se essa variável Sunda aqui ela é do tipo int, né? Então ela tem 4 bytes, então ela é multibyte. Então, o primeiro endereço dela é o endereço mais significativo, né? Contém o valor mais significativo. Então, ela vai ser formada pelos bytes 4010, 4011, 4012 e 4013. São os 4 bytes, né? Só que o endereço é do endereço do byte que tem o valor mais significativo, que é o que tem o valor 10 dela, né? Essa variável está sunda igual a 10 lá no programinha. Esse 4 bytes, esse 4 aqui é o tamanho do tipo, né? Está usando 4 bytes. Esse nomezinho object está dizendo que é uma variável, né? Então a variável ele chama de objeto. Esse global aqui é o escopo em relação a todos os módulos. Quer dizer, se isso aqui for formado de vários módulos, esse cara aqui, né? Ela vai ser vista em todos os módulos, né? Tá. Esse default aqui, não sei o que é, tem a ver também com a visibilidade da variável, tá? Esse 25 aqui, então o teu ELF, ele tem várias seções, né? Então tem a seção, então são números que o ELF dá, tá? Então o teu programa, se você lembrar lá daquele diagrama em blocos que o pessoal costuma fazer para a linguagem C, para um programa em linguagem C. Então você tem uma seçãozinha onde a gente chama a seção de texto, né, onde ficam as instruções do programa. Depois tem uma seçãozinha que é onde ficam os dados das variáveis globais iniciadas. Depois uma seçãozinha onde coloca as variáveis globais não iniciadas. Aí depois vem o heap e em cima vem a stack, né? A pilha. É isso. Bom, então essa organização existe, né?
E o elf dá números para ela, né? No caso aqui, ele deu o número 25, né? Ele dá para a seção ponto data, que é a seção onde a gente guarda variáveis iniciadas, né? Que é o caso do Sunda. Então é isso aqui. E aqui é o nomezinho dele, da variável. Tá? Então isso aqui estava numa tabelinha de símbolos. Beleza? Então, variável sunda, o tipo objet, que é a variável, e o tamanho 4 bytes para um int. Isso tudo foi vinculado estaticamente, tá? Então, isso possui um endereço fixo na memória do programa, que é esse endereço aqui, ó, tá fixo esse endereço, tá? Que está nessa seção aqui, na seção 25, ponto data, né? O endereço. Esse endereço corresponde a essa região. Aí aqui, fazendo para o resto, né? Fazendo para o resto, o readelf-s para as outras entidades que eu listei ali antes, no programa, né? Então, a gente tem a função loxa, tem a função main, né? E tem a variável sunda, né? Então, o loxa é uma função, tá? 24 é a posiçãozinha na tabela, né? Função é o tipo de coisa que ele é, uma função, né? Global é aquilo que é visto em todos os modos. Default é aquela outra coisa que eu não sei o que é, tá? E aqui 16 é a seção onde ele está, né? A seção 16 aqui no caso, né, desse programa é a seção de texto, onde ficam as instruções do programa. Não é instrução C nem instrução assembly, tá? É instrução em linguagem máquina, tá? Já é o assembler convertido para binário. Então, tá? Então, cada instruçãozinha, né, ocupa um espaço de memória. Então, vai ter um espaço ocupado de 26 bytes, tá? Aí a outra função é o main, né? O main também está na posição, na tabela lá está na posição 34, também é uma função, mesma coisa também é global, é vista por todos os módulos e também está na seção de texto, tá? Só que como ela tem mais instruções, então ela ocupa 53 bytes. Tá? E esse aqui a gente já viu, estava na página anterior. E aqui só está dizendo que 16 é seção de texto e 25 é data, né? A função loxa em main, o tamanho em bytes está fixado, o compilador já decidiu o espaço delas antes do programa, né? Já definiu o início de cada uma está numa posição, tá? Não está escrito aqui, mas deveria, acho que eu esqueci de colocar, mas cada uma está na posição. O Loxa está na 1160 alguma coisa, 1169, e a main está na 1180, ou coisa parecida. Tá? Tudo já tem um endereço fixado. Beleza? Tá, então essa é tudo que a gente viu até agora ali, ó, que foram os bindings, né, que foram feitos estaticamente, né? Todas aquelas informações lá, aquelas associações foram feitas de forma estática, que estão ali na tabela. Mas existem vinculações dinâmicas também, né? Então o readelf mostra também. Então, na verdade, existem duas tabelinhas. Tem a tabelinha de símbolos estáticos e tabelinha de símbolos dinâmicos. Tem a tabela dinâmica e a tabela estática. Tá? Aí a gente faz esse readelf e acaba descobrindo lá na tabelinha dinâmica que tem essa função aqui, puts. Pô, mas você não usou a função puts, você usou a função printf.
printf aparece aqui, mas aparece essa aqui primeiro. Por quê? Porque se você olhar lá no programa, né, o compilador ele é livre para fazer otimização. Então, quando ele viu que o teu printf só imprimia uma string, não tinha aqueles modificadores lá, porcentagem D, porcentagem S, porcentagem não sei das quantas, né? Então, ele preferiu usar o put_s, né? Put string, né? Então, aqui está dizendo que essa put string é uma função, que ela também é global, etc, né? Ela está na posição 3 da tabela, e aqui ela tem essa informação, né? Então, ela é uma função dessa biblioteca aqui, né? Da libc, da GNU libc, né? Dessa versão, que é a versão que eu estou usando no meu computador. Beleza? Mas não fez nenhuma associação de endereço nem nada, porque ele não sabe, tá? Então, isso aqui, ó, é uma informação precária, não está completa, não, né? Isso aqui só vai ficar completo quando o programinha for para a memória ser executado, tá? Por isso que ela vai ser dinâmica, porque ela só vai acontecer no momento da execução, tá? Então, aqui, esse UND significa que ela está indefinida, né? Undefined, né? Está indefinida, ainda não tem realmente a localização dela, né? A mesma coisa aqui para printf, né? A mesma história. Então, as duas são dessa biblioteca aqui. Essa biblioteca está carregada na memória, provavelmente está, porque algum outro programa, a gente usa vários programas, já muitos usam biblioteca C, então, em geral, essa biblioteca já foi carregada, né? A não ser que você tenha acabado de ligar o computador. Mas mesmo assim está arriscado dela já estar carregada. E se não tiver, ela vai ser carregada. Então ela vai ser carregada em algum lugar da memória. Aí vai precisar saber exatamente qual é o endereço da put_s aqui dentro dessa posição, né? Então não sabe nada ainda, tá? Precisa saber tudo, isso só vai acontecer quando todo mundo estiver na memória. Então lá, o ND significa indefinido, né? Que significa que o código da printf e do put_s não existe dentro do executável, né? Essas coisas aqui não estão do lado de fora, né? Esse printf foi vinculado ao seu tipo estrutural, que é uma função, né? Mas o seu endereço de memória real está indefinido. É isso que está acontecendo. Então, ao rodar o programa, o sistema operacional lê essa tabela dinâmica, carrega a biblioteca externa libc.so.6, que é o arquivo, né? E faz o binding do endereço de memória no instante que o programa é carregado. Tá? Então, ele vai carregar a biblioteca, se ela já não estiver carregada, né? E vai carregar o programa. É assim, quando as duas coisas estiverem na memória, ele vai criar a referência correta. Então, aqui uma tabelinha, né, resumindo essas coisas todas, né, e aqui mostrando aqui, né, o que realmente, né? Então, aqui é o que esse comandinho de que o Elf mostrou para gente, que nessa tabelinha, essa é a tabela dos símbolos estáticos, né? O binding, os bindings que já foram resolvidos são esses aqui, ó, né? São os que o linker conseguiu associar nome a endereço, né? Então, a função loxa, lá, tá vendo? Endereço 1169, a main está no endereço 1183 e o sunda está no endereço 4010. Tá? Tudo isso aqui é hexadecimal. E também o readelf mostrou que a tabela de símbolos dinâmica, que ela tem esse nomezinho, né? O bind ainda não foi resolvido, então a put_s e a printf ainda estão indefinidas, né? E é isso. E para terminar, eu só coloquei aqui a função loxa, né? Eu fiz um comando que se chama objdump, né? Então, é um comando do Linux que você mostra
o programa, né? Mostra o programa inteiro. Então, eu peguei aqui duas partes do programa, duas partes onde tem a função loxa. Então, olha aqui o endereço aqui, ó, 1169. Aqui começa o loxa aqui, ó, 1169, né? Aqui, ó. A primeira instrução está aqui. A primeira instrução ocupa 1, 2, 3, 4 bytes. Aí vem a próxima instrução, 1 byte. A próxima instrução, 3 bytes. A próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bytes. Então você vê que você vê, ó, cada instrução tem um tamanho diferente, né? Isso é a característica das arquiteturas CISC, né? Instruções com tamanhos diferentes. Beleza? Então aqui, se você somar todos esses, cada um é um byte, né? Então, ó, dois números hexadecimais aqui, ó, né? Cada número hexadecimal ocupa 4 bytes, né? Que a gente chama de nibble, né? Um nibble. Então, 2 nibbles dá 1 byte, né? Então, 1, 2, 3, 4 bytes aqui. Pá, pá, pá. Somar tudo, você tem 26 bytes aqui. É o que essa função ocupa na memória. Ela ocupa 26 bytes a partir do endereço 1169, tá? E aqui está a versão dela em assembly, beleza? A mesma coisa para main, tá? E é isso aí. Obrigado por ter assistido, ter paciência de ouvir 1h30 eu falando, tá? Obrigado. E espero que isso aqui tenha incluído alguma coisa na vida de vocês, tá? Abraço, até a próxima.